Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós estamos falando sobre família. E o tema de hoje é os alvos de Deus para a esposa. O que Deus espera das esposas, das mulheres casadas, né? O que os maridos esperam que as mulheres devam fazer, o que os filhos esperam das suas mães, quais são os alvos de Deus para a esposa, para a mulher, dentro do contexto da família, dentro do contexto do lar. E nós vamos falar, nós vamos observar, nós vamos aprender que esses alvos de Deus são propostos no sentido de auxiliar a mulher a verificar que áreas da sua vida e de seu relacionamento com o seu marido ela precisa se aprimorar, se desenvolver, crescer e amadurecer no Senhor, tá bom? Então, qual é o primeiro princípio que nós vamos falar? E esse princípio está baseado em 1 Pedro 3,5. 1 Pedro 3,5, a palavra de Deus diz: este era o segredo da beleza das santas mulheres de outros tempos, ou seja, aqui dos tempos antigos, que confiavam em Deus e eram submissas aos seus maridos. Este era o grande segredo da beleza das santas mulheres de Deus. Então, qual é o princípio que nós aprendemos através desse texto bíblico? É que a mulher precisa aprender a confiar nas decisões tomadas pelo marido. E é claro que aqui em 1 Pedro 3,5 está se referindo a Sara, esposa de Abraão. Sara confiava no seu esposo, confiava em Deus e aprendeu a confiar nas decisões tomadas pelo seu marido. E você também, minha irmã, precisa disso. E o que nós queremos dizer com isso? Primeiro, que ela, essa mulher, essa esposa, deve procurar solucionar os problemas em vez de ficar discutindo, arrumando confusão, preocupar-se ou mostrar a sua desaprovação através de uma atitude de ressentimento contra as decisões dele. Tem muita mulher amargurada com o passado, né, com ressentimentos, com mágoas de fatos do passado. É claro que nós não estamos aqui justificando os erros e falhas masculinas dos homens. Se erraram, né, Deus vai tratar com eles, Deus vai discipliná-los, vai corrigi-los e tal. Mas você, mulher, não pode ficar magoada com uma atitude de ressentimento contra as decisões dela ou gerando problemas, distúrbios, discussões, preocupações desnecessárias no seio da família. Aprenda esse grande segredo da beleza das santas mulheres de Deus de outros tempos. Eram mulheres que confiavam em Deus e eram submissas aos seus maridos. Submissão aqui não no sentido de escravidão, de tirania dos homens sobre mulheres, mas sim de confiarem na missão de Deus dada aos seus esposos, que é manifestar a graça, o amor e a glória de Deus nos seus lares, nas suas famílias. Essa é a nossa missão, como esposos e esposas, diante de Deus. E submissão é estar debaixo dessa missão de Deus, debaixo dos seus esposos em amor. Quando a mulher não observa esse princípio que nós acabamos de falar, o que acontece no coração do homem? Como é que o homem reage diante dessa situação? Em primeiro lugar, olha o fator negativo que é gerado por causa da desobediência desse princípio ensinado na palavra de Deus. O homem começa a tomar decisões sem consultar a sua esposa, já que toda hora ela vem com confusões, né, discussões, preocupações excessivas, desaprovação das decisões dele. Ele começa a tomar decisões sem falar com ela, o que não seria correto, já que os dois são uma só carne, né? E deveria haver ali um companheirismo, uma comunhão. As decisões precisam ser tomadas em aconselhamento, em unidade como casal, num só espírito, num só coração, tendo o homem proeminência por ser o cabeça do lar, o sacerdote da família. Então, se a mulher não aprende a confiar nas decisões tomadas pelo marido, o trem desanda dentro da casa, o negócio vai mal. E o homem começa a tomar decisões sem consultar a sua esposa. Outra coisa que acontece no coração do homem, quando a mulher não obedece esse princípio, é que ele começa a ter medo de fracassar diante dela. E esse medo acaba paralisando ele, esse medo acaba gerando tormento no coração dele, no lar, no seio do lar, na família, no casamento. Porque ele começa a ter medo de fracassar diante dela por causa dessa pressão adquirida por parte dela, ok? Segundo princípio que nós aprendemos na palavra de Deus, além de aprendermos a confiar nas decisões tomadas pelo marido,
A mulher cristã, ela precisa ter motivos justos diante de Deus. Motivos justos diante de Deus. Onde é que está isso na palavra de Deus? Está lá em 1 Timóteo 1,5, a Bíblia diz: o que no fim de contas interessa a um ministro cristão é produzir o amor que brota de um coração puro, de uma consciência perfeita e de uma fé verdadeira. Aqui ministro cristão, é claro, é uma palavra que tem a ênfase na liderança cristã, né, nos líderes, nos ministros cristãos, só que nós não podemos esquecer que tanto homens quanto mulheres, maridos e esposas, ministram aos outros e também ministram aos filhos. Então, como é que nós vamos ministrar de maneira eficaz, coerente a fé cristã? Com o amor que brota de um coração puro, com uma consciência perfeita, ou seja, límpida diante de Deus, diante dos homens, e com uma fé verdadeira. Então, o que significa esse ter motivos justos à luz da palavra de Deus de 1 Timóteo 1,5? É que você, mulher, preste atenção, olha o que Deus espera de você, olha quais são os alvos de Deus para a sua vida. Dentro dos motivos justos é que a sua motivação para qualquer ato ou atitude deve ser sempre o seu amor a Cristo, e nunca a ideia de modificar o marido ou conseguir dele alguma coisa que você quer. Então, nós temos que ser movidos pelo amor, não é pela manipulação, não é pela pressão, não é fazendo uma espécie de panela de pressão na cabeça do outro, não. Ou manipulando o outro, ou usando e abusando do outro, ou tiranizando o outro, ou se transformando, escravizando o outro, jamais. Deve ser um amor que brota de um coração puro, uma consciência perfeita e uma fé verdadeira diante de Deus. Se a mulher não aplica esse princípio de ter motivos justos na aproximação do marido, no trato com ele, na maneira como ela lida dentro do seio do lar, o homem vai se sentir como? Como é que ele vai se sentir quando a mulher não obedece esse princípio? O homem vai se sentir pressionado a fazer o que não deseja, com raiva da mulher, com ódio e ressentimento dela. E em segundo lugar, ele se ressente contra ela pela tentativa dela de modificá-lo ou tentar dirigi-lo, governá-lo, liderá-lo. E o homem detesta isso, se ira com isso. O homem não foi feito para isso. Então não faça isso, querido. Tenha motivos justos diante de Deus no trato com os seus filhos e no trato com o seu marido. Em terceiro lugar, terceiro princípio que aprendemos para que haja unidade no casamento, os alvos de Deus para as esposas cristãs. O terceiro princípio é reconhecer e valorizar as boas qualidades do marido. Reconheça e valorize as boas qualidades do seu marido. Todo ser humano tem coisas boas e coisas ruins. Nós precisamos aprender a maximizar as virtudes e qualidades do outro, do nosso cônjuge, e minimizar os defeitos e os problemas e erros que todo ser humano tem. Então, dar sempre mais atenção aos seus pontos positivos é o que Deus espera de você, mulher. Pela visualização também das suas características pessoais como sendo evidências do plano específico de Deus para a vida dele. Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, você mulher, você esposa que está me ouvindo, pense o melhor do seu marido, não o pior. Tenha uma visão correta de como Deus vê o seu esposo, o seu marido, e olhe para ele com os olhos de Deus, maximizando as virtudes, as qualidades dele e minimizando os defeitos e os erros e falhas dele, tá bom? Porque se você não fizer isso, se você não reconhecer e valorizar as boas qualidades do seu marido, ele vai se sentir como? Como é que o marido se sente quando a mulher não obedece esse princípio contido em Filipenses 4:8? Em primeiro lugar, ele demonstra um espírito de antagonismo, de rivalidade para com a esposa. Em segundo lugar, ele sente um complexo de inferioridade em relação a ela. Se sente menos, se sente pequeno. Nenhuma mulher gosta de um homem que tenha sentimento de inferioridade diante dela. Então, tome cuidado com esse fator. E em terceiro lugar, ele vai se sentir desprezado, rejeitado por ela, o que também é uma tragédia no seio do lar, da família e no casamento. O quarto princípio que nós queremos ensinar é que as esposas precisam
cultivar nos filhos a lealdade para com o pai. Cultivar nos filhos a lealdade para com o pai. O que nós queremos dizer com isso? Se a mãe ensinar aos filhos a tomar a atitude certa para com o pai, quando aqueles são magoados por ele, o marido passará a ter mais apreço pela esposa. Ou seja, mesmo diante dos erros do fator masculino, do homem, do esposo, você vai de alguma maneira tentar contornar isso no coração da criança, do menino, da menina, do filho, da filha, e levá-la a entender que a honra aos pais é incondicional. É um mandamento bíblico, independente se o pai é bom ou mal, se ele erra, se ele não erra, e ele vai errar porque ele é um pecador, ele é falho, ele tem uma natureza pecaminosa. Olha o que diz Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então é importante que você cultive nos filhos essa lealdade para com o pai, a figura masculina. O pilar mestre da família é o homem, e a mulher é a coluna dorsal do lar, é auxiliador idôneo, aquela que está ao lado do marido para ajudá-lo na missão de Deus, que é promover o amor, a graça e a glória de Deus dentro do lar e da família. Promovendo no coração dos filhos benignidade, ou seja, fazer o bem, compassivos, pessoas pacientes, longânimas, perdoando-vos, ou seja, que tenha perdão sempre pronto, engatilhado no coração, contra toda e qualquer ofensa ou erro alheio. Quando a mulher não pratica isso, cultivar nos filhos a lealdade para com o pai, o que surge no coração do marido, do esposo, do seu companheiro? Em primeiro lugar, ele perde a autoconfiança necessária para disciplinar os filhos. Ele perde a moral, ele é tão desonrado, tão desrespeitado pelos filhos e pela mulher, que ele perde a autoconfiança necessária para disciplinar os seus filhos. E aí vira um caos a família. Em segundo lugar, o seu relacionamento com a esposa fica estremecido quando ele não tem do seu lado uma companheira, alguém que é leal, fiel e auxiliadora do seu lado. Terceiro lugar, ele tenta de alguma maneira, por estar ferido, vingar-se dela, vingar-se às vezes até dos filhos, tomando partido, dos filhos contra as decisões da esposa. Ele acaba jogando os filhos contra a mãe. E as mães vingativas jogam os filhos contra o pai. E aí vira um caos, gente. Até um crime isso. Tem até um crime chamado alienação marital, paternal, se eu não me engano. Que é quando o pai ou a mãe joga o filho contra o outro. E isso gerando um transtorno psíquico terrível no coração das crianças. Então nós precisamos, até para não cometermos crime, nem erros, nem falhas morais, nem sociais, precisamos ouvir o que a Bíblia nos ensina. E precisamos cultivar nos filhos a lealdade para com o pai. O pai aqui no sentido de figura masculina, tá bom? E em quinto lugar, o que mais é necessário para nós terminarmos essa primeira parte aqui do nosso tema, os alvos de Deus para a esposa? O que Deus espera delas? Que elas perdoem as faltas passadas do marido. Perdoem as faltas passadas do marido. Ou seja, o que Deus espera delas? Em outras palavras, mais claramente, que elas estejam dispostas a perdoar completamente os erros por ele cometidos no passado. Elas precisam dispor-se a perdoar as ofensas que vier a sofrer até no futuro, como Deus faz conosco. Deus perdoa os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Esse é o poder do sangue de Jesus sobre nós, dos corações arrependidos e daqueles que levam Deus a sério. Em terceiro lugar, dentro de perdoar as faltas passadas do marido, ela precisa compreender que o espírito de rancor revela uma atitude de vingança e um excesso de orgulho e de autopiedade por parte delas. Vingança, excesso de orgulho e autopiedade é o que se revela dentro de um coração amargurado, rancoroso, cheio de ódio e ressentimento. E Deus não quer isso de você, querido. Olha o que diz Mateus 6, 14 a 15. A Bíblia diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se sonegarmos a graça de Deus recebida a outras pessoas, essa graça será bloqueada. Se sonegarmos o perdão que recebemos de Deus sobre as outras pessoas que vão ofender ou praticar qualquer tipo de injustiça ou ofensa contra nós,
o perdão de Deus vai ser bloqueado e nós vamos para o inferno. Se tem uma coisa que vai mandar a gente para o inferno, é a amargura, o ódio, o ressentimento e a mágoa. Então tome cuidado, querido, perdoe as faltas passadas do seu marido ou da sua esposa, se você é um homem que está nos ouvindo. Porque se você não fizer isso, como é que o coração do homem vai ficar se ela não obedecer esse princípio de perdoar as faltas passadas do marido? O homem começa a ignorá-la. Passa a ignorá-la. Em segundo lugar, ele começa a se irritar com facilidade. E aí vira uma tragédia o casamento e a família. Em terceiro lugar, ele se sente justificado em suas atitudes negativas e em suas ofensas à esposa. Quer dizer, o cara erra porque ela erra, e ela erra porque ele erra. E aí ninguém tem moral com nada, cada um fica se justificando através de erro contra erro. Um ferindo o outro, um ofendendo o outro, um machucando o outro. E ninguém tomando uma atitude madura, correta diante de Deus. E aí vira um caos o relacionamento. E por último, ele começa a duvidar do amor dela por ele, porque ela não é capaz de perdoá-lo. Presta atenção. O tamanho do seu amor desenvolvido, da sua afetividade, do seu sentimento, não só do sentimento, mas da decisão comprometida de amar, é proporcional à arte e à tua capacidade de perdoar. Quanto mais você ama, mais você aprende a perdoar. Quanto mais você perdoa, mais você aprende a amar. Amar é perdoar. Tanto é que Deus nos ama de tal maneira que Ele nos revelou o seu amor e o seu perdão na cruz do Calvário. Então lembre-se disso. Você, mulher que está me ouvindo, perdoe as faltas passadas do marido. Supere isso em Deus. Chore aos pés de Jesus. Peça para ser curada, mas não fique levando essa carga emocional para o seu presente, para hoje, muito menos para o seu futuro. Porque senão isso vai ser uma tragédia no seu lar e na sua própria vida pessoal e na sua vida eterna. Porque as suas decisões hoje vão ecoar na sua eternidade, tá bom? Então espero de alguma maneira estar contribuindo com você, mulher, a aprender quais são os alvos de Deus para a sua vida como esposa. Esse é o primeiro vídeo. Nós vamos estar falando num segundo vídeo mais sobre outros princípios importantes para a mulher cristã. Faça seus comentários, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida. É claro que quando eu estou fazendo esse vídeo, eu não estou justificando erros e falhas masculinas. Como eu falei, o que errarem vão ser tratados, vão ser corrigidos, vão ser julgados por Deus. Mas tenha paciência, perdoe, conserte. Não erre você, mulher. Pelo contrário, faça aquilo que Deus espera que você faça, para que você seja uma mulher virtuosa, uma mulher de Provérbios 31, uma mulher segundo o coração de Deus. Valeu, um abraço e amém. Deus abençoe você.